precisa resolver para ficar pronto é, é entender qual é o nosso objetivo. Então, vira aí para a página 215 e no penúltimo parágrafo da página 215, onde está escrito assim: o trabalho do oitavo passo, grifa aí. O trabalho do oitavo e do nono passo melhorará o relacionamento com nós mesmos e com outras pessoas. Vai grifando, pode grifar. Começaremos a nos libertar do isolamento e da solidão. A chave é nossa disposição de consertar os danos que causamos aos outros. Continuando a abraçar a presença de Jesus em nosso coração, desenvolveremos nova abertura com outras pessoas. Perceberemos e admitiremos os comportamentos errados do passado para fazer um ajuste de contas. Então, você grifou aí a partir do trabalho do oitavo passo. Então, circule. Começaremos a nos liberar do isolamento e da solidão. Por que o oitavo passo começa o processo de nos liberar do isolamento e da solidão? Por quê? Porque alguns de nós viemos de lares que nos treinaram para não resolver relacionamentos. Então o que a gente faz? A gente quebra um relacionamento, tem medo de resolver, deixa ele ali, adia e parte para outro. Depois adia o outro e parte para outro, adia o outro e parte para outro, adia o outro e parte para outro. Chega um ponto da nossa vida em que há muitos relacionamentos com os quais nós não nos envolvemos. Há muitos relacionamentos importantes para nós que estão quebrados, que a gente muda de calçada para não falar com a pessoa. E a questão principal é que nós precisamos nos relacionar, as pessoas não são perfeitas. Nós não somos perfeitos. Então a gente precisa aprender a amar as pessoas e conviver com elas, com os erros delas. E aí, quando você percebe isso e você começa a lidar com os relacionamentos, mesmo sabendo que as pessoas não são perfeitas, e mesmo sabendo que elas vão errar com você e que você vai errar com elas, e que quando houver erros você vai consertar, quando você começa a trabalhar essa ideia de que é preciso consertar os relacionamentos quando eles forem quebrados, você começa a caminhar para fora do isolamento e da solidão. Porque, em geral, pessoas solitárias, pessoas isoladas, são pessoas que têm medo de consertar os relacionamentos, têm medo de confrontar os problemas, e aí, por isso, elas preferem viver sozinhas do que pagar o preço do conserto. Uma outra coisa importante para você entender dentro do oitavo passo está na página 217, no segundo parágrafo. No meio do parágrafo tem uma frase assim: deixe-me mostrar como não pedir perdão. E aqui, o David vai mostrar, e você pode grifar no final desse parágrafo, a seguir, 5 erros no modo de pedir perdão. O David vai trabalhar 5 formas erradas para você pedir perdão. E aí, número 1, primeira forma errada. Grife aí: me perdoe, mas. Esse mas cancela o pedido de perdão. O que está de errado nesse pedido de perdão? Se você vai consertar, e claro, você vai consertar entendendo como o outro se sente, a forma como você vai pedir perdão pode, em vez de fazer o perdão acontecer,
em vez de fazer a pessoa se sentir melhor porque você pediu perdão para ela, faz a pessoa se sentir muito pior. E esse jeito número 1 aqui é uma das formas que faz a pessoa se sentir pior. Esse mais é tipo assim, eu quero que você me perdoe pelo que eu fiz com você, mas você tem de entender que você também erra. Ou você tem que entender que você precisa de mim. Ou você tem que entender que se você não perdoar, Deus vai te matar. O mais acaba com o seu pedido de perdão. Então, se você vai pedir perdão para uma pessoa, não tem mais. Confesse seu erro e peça perdão. Ponto. Aliás, uma das coisas que a gente tem que entender quando vamos pedir perdão é que não dá para misturar o meu pedido de perdão com o seu pedido de perdão. Eu não posso pagar a dívida e cobrar outra dívida. Eu tenho que separar as coisas. Se eu vou cobrar uma dívida, eu vou sentar com a pessoa e vou falar assim, olha, você tem um problema comigo, você fez isso, você está me devendo. Eu vim aqui para você se consertar comigo. A outra pessoa que vai pedir perdão. Eu não posso misturar os meus erros com os dela. Mas quando eu vou pedir perdão para ela, eu também não posso misturar. Porque ao misturar, as duas pessoas ficam confusas e nenhuma das duas sai dali com a sensação de eu perdoei e nem eu recebi perdão. As dores se misturam. Então a gente tem que separar as coisas. Não dá para fazer me perdoe mais. Segunda forma errada de pedir perdão, está na página 218. Essa diz, e você deve grifar isso, me desculpe se eu machuquei você. A ideia aqui é a palavra desculpa está errada. Por que a palavra desculpa está errada? Porque você só pede desculpa quando a culpa não é sua. Desculpa acontece quando você errou com o outro, mas a culpa é do motorista do ônibus que bateu na traseira do outro ônibus, aí você atrasou. A culpa é da outra pessoa que cometeu um erro e fez você errar. A culpa não é sua. Então você diz, me desculpa, a culpa não foi minha. Aliás, o termo me desculpa significa isso. Significa, a culpa não foi minha, foi de outra pessoa. Mas quando você sabe que a culpa é sua, não peça desculpa, peça perdão. Me perdoe porque eu errei aqui, ali. Aliás, quando você vai pedir perdão, você tem que dizer do quê? Do que você está pedindo perdão? Porque senão fica parecendo que você está só se desculpando. Terceira forma errada de pedir perdão, está na página 218, me perdoe se eu ofendi você. O que está errado aí é a palavra se. Quem vai pedir perdão não tem se. Ao pedir perdão, você tem que já saber se ofendeu ou se não ofendeu. E se você não ofendeu, não peça perdão. Aliás, a palavra se nesse texto coloca um peso nas costas do outro, porque quando eu digo assim, me perdoe se ofendi você, eu estou dizendo que a ofensa aconteceu porque o outro é muito fragilzinho, o outro é muito molenguinha, e aí ele está ofendido. Então me perdoe se você é tão molenga, se você é tão complicado que eu te ofendi. Esse pedido de perdão está errado porque faz o outro se sentir mal. Não faz o outro ter a sensação de que você quer consertar. Quarta forma errada de pedir perdão é me desculpe qualquer coisa, ou me perdoe qualquer coisa, ou me perdoe pelo que fiz. Quem vai pedir perdão tem que saber exatamente o que ele fez e tem que dizer o que ele fez. Aliás, uma forma joia de pedir perdão é você dizer para o outro o sentimento que você está causando nele. É você dizer para o outro que você entende quanta dor você causou a ele. E contar para ele o que você fez. E
como você imagina que isso o afetou, vai produzir no coração do outro o sentimento de ele sabe como eu me sinto, ele entende a dor que me causou. Fica muito mais fácil para o outro te perdoar se ele entender que você sabe da dor dele. Esse perdão barato de me perdoa qualquer coisa, me desculpa qualquer coisa, você passa para o outro a sensação de que você só está querendo ficar bem. Você não está querendo resolver de verdade. A quinta forma errada de pedir perdão é: ó, que coisa, machuquei você, não é? Me perdoe. Essa ideia do quinto aqui passa para o outro a sensação de que o mal que você causou ao outro não é uma coisa tão importante. Sabe, quando uma pessoa pergunta para o outro, como você está? Mas ele não espera que o outro realmente responda. Ele não espera que o outro conte realmente como está. Esse me perdoe, ó, que coisa, machuquei você, me perdoe. Esse quinto, ele transmite a mesma ideia. Eu estou pedindo perdão, mas não é nada sério. É só para inglês ver, só para fazer parte da conversa. É só para ficar aqui entre nós mesmo. Então, o que o oitavo passo faz com a gente? O oitavo passo, ele nos convida a perguntar pela qualidade dos nossos relacionamentos e a nos dispor a consertar isso. O oitavo passo nos convida a olhar para o nosso presente, a olhar para o nosso passado, ver como estão os relacionamentos e fazer uma lista desses relacionamentos para que eu consiga prever como vai ser o meu futuro. Página 219, o David coloca 5 atitudes aí para você tomar quando vai pedir perdão, quando vai consertar um relacionamento. A primeira atitude é a atitude de assumir responsabilidade pelo que fizemos. Se você vai pedir perdão, você não pode chegar lá com desculpinha dizendo que a culpa não foi sua. Você tem que assumir, a culpa é sua. Você é o responsável pelo que aconteceu. Senão você vai fazer o que lá? Segunda coisa, não acusar nem se justificar. Você não pode ir pedir perdão e acusar os outros. Terceira coisa, você precisa ser específico. Pedindo perdão do quê? Conte qual é o problema. De preferência, conte a história do seu erro. Quarto, demonstrar um coração contrito e dolorido. Você tem de sentir a dor do outro. Se você não sabe o que dor causou, medite um pouco no problema. Pense em quanto a dor causou antes de ir pedir perdão. Quando você for, já tem que ter a dor aí no seu coração. Quinta atitude para você ir pedir perdão. Não pedir desculpa. Pede perdão. Desculpa é quando a culpa não é sua. Perdão é quando a culpa é sua. Sendo assim, o oitavo passo nos convida a tomar uma nova postura e andar na direção de construir relacionamento. O que o oitavo passo faz? O oitavo passo só faz a lista. Fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. Então, consertar mesmo, efetivamente, só no nono passo. No oitavo, a gente só se prepara para fazer. Agora, no oitavo passo, é hora de você confrontar alguns padrões errados. É hora de você repensar alguns jeitos errados. É hora de você descobrir que você não é perfeito e, portanto, você errou com os outros. No oitavo passo, é hora de você confrontar o ataque que a sua alma vai fazer a você. Quando você se lembrar do quanto foi mal com o outro, você vai se frustrar, vai se sentir mal, vai se sentir monstro. E aí é hora de você se lembrar que você não é uma alma. Os problemas da sua alma não é você. Você é um homem de Deus, você é nascido de novo, você está cheio do Espírito Santo, você é bom. Mas a sua alma cometeu esses erros. Vamos tratar ela, vamos disciplinar ela. E uma das coisas que a alma tem que aprender é
admitir erros e pedir perdão. E o 8º passo é para a gente estar trabalhando isso. Como a gente já passou um longo tempo juntos, minha recomendação é que o próximo intervalo seja um pouco maior. Eu recomendo que nesse próximo intervalo você separe um tempo maior para ir no banheiro, talvez um lanche, se vocês tiverem trazido lanche, a boa hora é para lanchar agora, tá bom? Porque quando a gente voltar, a gente já volta para o 9º passo. O 9º passo é um pouco maior do que o 8º, tá bom? Porque no 9º passo a gente vai trabalhar como fazer as coisas, tá joia? Então recomendo agora que esse intervalo seja um pouco maior, talvez um intervalo de uma meia hora, para ir no banheiro, dar uma relaxada, dar uma esticada, comer alguma coisa, tá bom? Mas também na volta, antes de entrar, de você ligar o aparelho de novo e retomar com o 8º passo, eu quero que vocês façam grupos pequenos, talvez grupos um pouco maiores agora, talvez grupos de 4 ou 5, tá bom? E nesses grupos de 4 ou 5, eu quero que vocês discutam qual é sua maior dificuldade em admitir erros e pedir perdão. Ou por que é tão difícil para você admitir erros e pedir perdão. Talvez ao responder isso você conte um pouco da sua história, tá bom? E quero que os grupos sejam um pouco maiores para ter a sensação de menos exposição. A gente se perde um pouco no meio dos outros, tá joia? Porque o 8º e o 9º passo nos expõe mesmo, é normal, faz parte. Então quero que você compartilhe sobre por que é tão difícil para você reconhecer erros e pedir perdão e gaste algum tempo respondendo a isso, tá bom? Mas antes de fazer os grupos e discutir, minha sugestão para você é que vocês separem um tempo para sair, arejar, ir ao banheiro, tomar água, talvez lanchar. Se vocês trouxeram lanche para o treinamento, essa é uma boa hora. E aí, bota o vídeo na pausa, né? E vá para o intervalo, um intervalo um pouco maior agora, e depois a gente volta com o 9º passo. Deus abençoe você.